Pode ir. Olá a todos, estamos mais uma vez no programa Contraponto e hoje nós temos a honra de estar junto a Márcia Lia, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, e ela veio com uma agenda muito interessante para o nosso prefeito Daniel Alonso, com diversos temas, né, que são de interesse público aqui da nossa região. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada, Luiz. Obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui na cidade de Marília e poder participar do programa Contraponto. Obrigado. E, deputada, como foi a sua agenda com o prefeito hoje? Olha, a nossa agenda foi muito importante. O prefeito Daniel assumiu alguns compromissos com o grupo que estava conosco. Nós estávamos com o pessoal do núcleo agrário e urbano aqui da cidade de Marília, e o prefeito assumiu alguns compromissos importantes, como, por exemplo, cuidar da infraestrutura lá da cidade, do distrito de Dirceu, né, um distrito importante aqui da cidade de Marília e que está com uma série de dificuldades, principalmente na questão da mobilidade. Também conversamos com o prefeito bastante tempo sobre uma área de terra que foi outrora do município, passou para o Estado não utilizou, e nós já estamos há mais de um ano negociando com a Casa Civil lá em São Paulo, com o secretário Samuel Moreira, no sentido da gente trazer de volta essa área para o município de Marília para construirmos casas. Dá para construir de 60 a 80 residências lá no distrito de Rosália. E o prefeito assumiu conosco um compromisso firme e forte da gente estar indo buscar essa área de volta e depois buscarmos a melhor forma da construção dessas unidades habitacionais. Também conversamos com o prefeito a respeito da cesta verde para algumas pessoas que estavam recebendo e que por alguma razão o prefeito vai identificar o que foi que aconteceu. Essas cestas provavelmente serão devolvidas a essas pessoas que precisam da cesta, porque são pessoas vulneráveis, pessoas que precisam de uma alimentação, e o prefeito Daniel assumiu esse compromisso. E por fim, o último compromisso que ele assumiu conosco é de fazer um mutirão, né, onde as pessoas estão tentando conseguir o cartão cidadão, né, através do NIS, e estão com dificuldade, porque já faz algum tempo que esse assunto, as pessoas vão até lá, elas agendam para serem atendidas, não são atendidas, enfim. Foi uma visita muito boa, viu, Luiz? O prefeito é uma pessoa bastante simpática e assumiu vários compromissos conosco. Eu tenho certeza que ele vai atender tanto o distrito de Dirceu, como essa discussão de Rosália, como também o cadastro, fazer esse mutirão do cadastro único. Eu acho que foi bastante proveitosa a nossa vinda aqui para a cidade de Marília. Nas suas andanças assim, pelo interior, você tem encontrado problemas semelhantes? Por exemplo, em Marília a gente tem essa questão da falta, né, de infraestrutura nos distritos, como você vê, né? Pouco investimento em estradas vicinais, pouco investimento em infraestrutura, núcleos urbanos sendo construídos muitas vezes pelo Minha Casa Minha Vida sem o apoio necessário, né, do município, sem escola, sem posto de saúde, sem infraestrutura. Essa situação se repete no Estado? Sim, essa situação se repete no Estado. A gente encontra muita dificuldade, principalmente nos assentamentos rurais, onde as famílias muitas vezes ficam ilhadas, ficam isoladas em tempo de chuva. A gente tem encontrado também muitas dificuldades, porque as pessoas trazem o programa Minha Casa Minha Vida para a cidade, normalmente os prefeitos, mas não dão toda a infraestrutura necessária para atender aquela comunidade que vai ser deslocada para o projeto Minha Casa Minha Vida. Então muitas vezes falta escola, falta transporte, falta uma unidade de saúde, tudo isso precariza o atendimento à população e as pessoas acabam muitas vezes tendo que se deslocar por longas distâncias para poder conseguir um serviço público de qualidade. Você considera que essa fragilidade do Minha Casa Minha Vida é um problema estrutural do Minha Casa Minha Vida, porque ele se repete em vários lugares, ou é uma questão de conjuntura?
eu diria assim, existe essa análise, né, feita por vários especialistas, entre as quais, por exemplo, a minha professora Hermínia Maricá, de que o Minha Casa Minha Vida ele está sendo ditado pela especulação e não pela política de necessidades da população, somente a população mais carente. Isso se viu aqui, por exemplo, em Marília, onde as favelas, no geral, não foram urbanizadas, não houve atendimento e o número de famílias cresceu, ao invés de diminuir, mesmo com milhares de casas no Minha Casa Minha Vida. Como você analisaria essa situação, deputada? Eu acho que é um conjunto das duas coisas, né? Primeiro, quando Minha Casa Minha Vida foi lançado, não se pensou inicialmente nessa necessidade dessa infraestrutura. Logo depois, quando se percebeu esse problema, corrigiu-se isso. Então hoje Minha Casa Minha Vida, se o prefeito pedir, ele vem com uma série de outros equipamentos públicos para dar suporte àquelas famílias que vão ser colocadas no empreendimento. Pode pedir uma escola, pode pedir uma unidade de saúde. Seja, é como se a prefeitura estivesse isenta ou estivesse isentando das suas responsabilidades de complementariedade do projeto, do programa. Então, isso foi corrigido. Inicialmente tinha esse problema, né, e tem esse problema que você colocou também, que muitas vezes as pessoas são deslocadas de seus lugares de origem para o programa Minha Casa Minha Vida e acabam não se adaptando, porque o Minha Casa Minha Vida atende muito mais ao mercado do que propriamente... Isso, enfim, então é uma situação complicada. Mas também acho que é um problema da prefeitura. Muitas vezes as prefeituras elas não fazem um planejamento adequado para poderem receber essas famílias que são alojadas nesses empreendimentos. Então tem as duas coisas, né? Tem a dificuldade inicial do programa, que foi corrigido, mas tem também muitas vezes a falta de planejamento da prefeitura, no sentido de pensar num transporte adequado, em levar uma unidade de saúde, em levar uma unidade educacional. E isso atrapalha muito as famílias, atrapalha muito as pessoas que acabam indo morar num programa Minha Casa Minha Vida. E hoje, quais são os programas a nível estadual e federal que estariam disponíveis para a gente atender a necessidade da população carente? Olha, nós temos no estado o CDHU, mas o CDHU ele atende uma faixa de renda que não é a faixa de renda adequada para aqueles que têm vulnerabilidade social muito alta, né? Então, ele atende uma parcela de pessoas que estejam empregadas, de pessoas que tenham rendimento, de pessoas que tenham condições de honrar o compromisso do pagamento das prestações. Então, não atende um programa de interesse social, né? O Minha Casa Minha Vida, ele tem várias faixas. Na faixa de 0 a 1,5, poderia atender e atenderia muito bem as famílias mais vulneráveis, porém, infelizmente, agora o governo Temer suspendeu, né? A gente não sabe se volta, quando volta. Então, hoje só está aberto Minha Casa Minha Vida para quem tem renda acima de 3 salários mínimos. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem e a gente precisa apostar que o Minha Casa Minha Vida volte com toda a infraestrutura necessária para que possa atender as famílias mais carentes, que são aquelas que moram em favelas, que moram em condições indignas, né? E a Constituição Federal fala que todo cidadão tem direito à saúde, à educação, à moradia, a lazer, e não está sendo ofertado pelo Estado aquilo que a nossa lei maior estabelece. Muito bem, deputado, eu gostaria só de perguntar, a agenda hoje da reforma agrária, muita gente não entende muito bem, principalmente na cidade, né, exatamente as demandas da população rural, né? E eu gostaria de pedir sua opinião. Você considera a agenda da reforma agrária uma agenda necessária nos dias de hoje? Sim, eu entendo que o país tem como se desenvolver muito, crescer muito, se a gente apostar na nossa agricultura familiar, na agricultura saudável, se a gente apostar na produção de alimentos sem agrotóxico.
Eu acredito que através da distribuição de terras para aqueles que de fato têm vontade de plantar, vontade de colher, se a gente conseguir fazer isso, o Brasil pode ser um grande celeiro do mundo, né? Fornecer alimentos de qualidade. E nós temos muitas propriedades que não cumprem a função social da propriedade. Essas propriedades têm que ser desapropriadas pelo Estado e têm que ser colocado na mão das pessoas que de fato amam a terra, que querem produzir alimentos de qualidade, alimentos orgânicos, para que a gente não fique consumindo veneno e que a gente cada vez mais fique doente, cada vez mais tenha câncer, cada vez mais tenha doenças, muitas vezes não diagnosticadas, porque o veneno, ele chega de várias formas no corpo do ser humano e a gente hoje convive com muitas doenças. Então, a reforma agrária para mim é imprescindível, eu sou totalmente favorável à reforma agrária, acho que o Estado tem que pensar a reforma agrária como uma forma de desenvolvimento das nossas populações, porque a gente dá terra para quem quer plantar, que planta de fato, que vende, que comercializa, que faz com que haja uma riqueza sendo distribuída, né? Nós só vamos melhorar as condições do Brasil se a gente tiver muita produção, se a gente tiver as pessoas felizes, as pessoas trabalhando, as pessoas cumprindo com a função social que a elas é atribuída. E na sua visão hoje, o governo federal, ele vem tratando a questão dos agrotóxicos, dos transgênicos, de maneira responsável? Olha, o governo da presidenta Dilma vinha tratando com mais seriedade. Esse governo que está no momento no país, que está governando o Brasil, liberou de forma muito ampla, está tendo um debate muito forte na Câmara Federal, tem vários deputados lutando contra essa abertura para que a gente possa impedir que o grande agronegócio faça com que nós consumamos cada vez mais veneno ao invés de alimentos saudáveis. Muito bem. E hoje, eu sei também da sua luta, né, pela defesa dos direitos das mulheres. Eu gostaria de saber como que você poderia resumir a agenda de lutas da mulher hoje. Eu acho que a maior luta que nós mulheres precisamos fazer hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, é o enfrentamento a essa reforma da Previdência. Nós mulheres seremos as grandes prejudicadas nessa questão da reforma da Previdência. As professoras terão que trabalhar 15 anos a mais, em média. As mulheres trabalhadoras rurais terão que trabalhar 10 anos a mais. Então, assim, é inadmissível que uma trabalhadora rural, por exemplo, tenha que viver e trabalhar até 65 anos de idade para conseguir uma aposentadoria que 99,9% dos casos é de um salário mínimo. É inadmissível, é inaceitável essa reforma que está sendo colocada para nós mulheres. E também inaceitável essa reforma trabalhista que pretende acabar com todos os direitos adquiridos pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores e trabalhadoras, desde a década de 40. Nós não podemos aceitar, nós temos que lutar, nós temos que dizer que não aceitamos tudo aquilo que está sendo enfiado goela abaixo do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que lutar, tem que dizer não à reforma da Previdência e não à reforma trabalhista. Muito bem. Queria agradecer a sua presença aqui, né? Estamos aqui na padaria Bom Giorno, né? Muito bem recebidos pelo Elzo, pessoal. E muito bem-vinda, gostaria de ter você mais vezes no programa. Virei outras vezes, assumi compromissos com o pessoal lá de Dirceu, de ir até lá para tomar um cafezinho caipira, comer um bolinho de chuva. Né? Isso eu também não fugi, não. Foi bem legal e o prefeito também assumiu esse compromisso de ir lá comer o tal bolinho de chuva. E eu quero agradecer aí a todos os telespectadores, agradecer a você, Luiz, ao Adriano, que me acompanhou hoje o dia todo, Maria Antônia, enfim, um grande abraço a todos os telespectadores do Contraponto. Estou à disposição todas as vezes que vier aqui a Marília. Muito obrigado. Abraço.